Oi amigos, hoje estamos aqui com mais um vídeo, porém, né, um vídeo com uma pegada um pouquinho diferente daquela que vocês estão acostumados, tá? Quem já segue aí o canal no YouTube, acompanha a gente aí no Facebook, a gente normalmente trata aqui de alguns temas mais relacionados à parte do direito, né, civil, do direito do trabalho propriamente dito. Hoje a gente vai fazer uma análise, né, de um tema muito importante, mas da parte de responsabilidade civil, mas com uma pegada mais direcionada aos estudantes aí de engenharia civil, tá ok? Então, os amigos aí, estudantes de direito que nos acompanham aí pelo Facebook, pelo YouTube, vão ver que esse vídeo vai ter uma pegada um pouco mais prática, né? Não estranhe, porque esse vídeo é direcionado aos nossos amigos aí, futuros engenheiros, tá ok? Galera, vamos então uma análise resumida, evidentemente, né? Mas com uma pegada um pouco mais prática, da responsabilidade civil que pode ser atribuída ao profissional de engenharia civil no exercício da sua atividade profissional, ok? Primeiro, para a gente poder entender isso aí melhor, vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser responsabilidade civil, fazer uma pequena introdução sobre o tema e depois a gente poder aí, de fato, aprofundar, né, nessa seara, poder demonstrar como na prática isso acaba se configurando. Qualquer tipo de ato, né, que nós praticamos, nós como seres humanos, né, eles têm a capacidade de gerar algum tipo de responsabilidade no patrimônio de alguém. E sem dúvida alguma, quando a gente pratica algum tipo de ato que acaba trazendo algum tipo de lesão ao patrimônio de um terceiro, tá certo? A gente causa algum prejuízo a alguém, seja de forma dolosa, seja de forma culposa, ou em algumas circunstâncias, como a gente vai ver, até mesmo sem aferição de culpa, gera para o causador do dano, né, o dever de indenizar, ou seja, aquele que causou prejuízo vai ter o dever de alguma forma, compensar aquele indivíduo que sofreu, né, esse dano patrimonialmente. E evidentemente que esse tipo de reparação, ele vai também se aplicar no exercício da atividade profissional, pessoal. Por quê? Muitas vezes, né, no exercício das nossas profissões, né, seja o engenheiro, seja o advogado, seja o médico, enfim, qualquer tipo de atividade profissional, né, esse indivíduo ele pode causar algum tipo de dano a um terceiro. E se isso acontecer, sem dúvida alguma vai gerar, né, pelo menos em tese, a responsabilidade pela indenização em face dos prejuízos causados. Tá certo? Quando a gente fala na prática de lesão ao patrimônio de alguém, em regra a gente vai estar falando no cometimento de um ato chamado ato ilícito, tá certo? Que é definido no Código Civil, inclusive. Né? O artigo 186 diz, né, que aquele que causar, né, aquele que por uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, né, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, aquele indivíduo, através de um ato comissivo, né, uma ação ou omissivo, ele viola direito e, né, portanto, pratica um ato contrário à lei e causa prejuízo a alguém, né, seja esse ato doloso ou culposo, ele vai ter como consequência o dever de indenizar aquele indivíduo que foi prejudicado, tá certo? Seja um dano de natureza patrimonial ou um dano de natureza exclusivamente moral, tá certo? É determinado, é assegurado, né, ao indivíduo que foi aí prejudicado nas suas garantias legais, a garantia, né, por essa indenização, tá certo? Quando a gente pensa então em responsabilidade civil, nesse dever de indenizar, portanto, ele pode decorrer de dois aspectos principais, né? Tanto do ponto de vista contratual quanto do ponto de vista extracontratual. Vamos lá, galera. A responsabilidade civil contratual, sem dúvida alguma, ela é bem simples. Por quê? Quando a gente firma um contrato, a gente vai estabelecer direitos e deveres recíprocos, né, entre o contratante e o contratado. Quando essas pessoas elas firmam esse contrato, firmam esse pacto, elas vão estabelecer, como eu disse, né, deveres recíprocos. Né? Cada um vai ter que cumprir
determinadas condições para que esse contrato ele possa ser executado de forma plena. E se por algum motivo uma das partes deixa de cumprir com seus deveres e vai causar prejuízo à outra, sem dúvida alguma, a parte que deixou de cumprir as suas obrigações, né, vai ter que indenizar o prejuízo que ela causou aí a um terceiro, tá certo? Ou melhor, né, ao outro contratante, ok? Então, se o dever contratual que foi estabelecido não foi cumprido, sem dúvida alguma, vai gerar a parte prejudicada aí o direito à indenização. Isso é definido através dessa relação jurídica constituída aí nesse contrato, tá certo? Se elas se vincularam e esse contrato não foi respeitado, se as partes se vincularam e esse contrato não foi respeitado, sem dúvida alguma vai gerar a parte prejudicada o dever de indenização, tá certo? Por exemplo, né, se a gente pensa num contrato de locação, o locador e o locatário, né? O locatário ele tem o dever de pagar o aluguel até o dia 10. Se ele não pagou, sem dúvida alguma, ele vai causar um prejuízo ao locador, né? O locador está contando com aquele dinheiro para cumprir com seus compromissos também, né? Se isso aconteceu, né, esse inadimplemento se verificou, né, sem dúvida alguma vai caber para o locador buscar o recebimento desses valores e também uma compensação, uma eventual multa, a correção desses valores, conforme previamente já deve ter sido estabelecido no contrato, tá? Essa modalidade de responsabilidade, sem dúvida alguma, é importante, mas também é uma modalidade bem simples, tá certo? E ela fica restrita, né, a esses deveres contratuais. Agora, sem dúvida nenhuma, para nós, o que importa mais, né, é a responsabilidade civil extracontratual, que é aquela que vai apresentar maiores requisitos, maiores problemáticas, né, que vai trazer também grandes aí consequências do ponto de vista jurídico. Vamos lá. Sem dúvida alguma, pessoal, a responsabilidade civil extracontratual é a mais comum. E nela a gente vai poder identificar aí duas grandes espécies: a subjetiva e a objetiva. Para nós, analisando aqui o aspecto do engenheiro civil, a subjetiva é a mais importante, porque como a gente vai ver daqui a pouquinho, sempre ao profissional liberal, ao engenheiro civil, ao advogado, ao médico, né, vai ser imputada a responsabilidade subjetiva, que é aquela responsabilidade que vai ser aferida mediante, que vai ser determinada mediante a aferição de culpa, tá certo? O indivíduo somente vai poder ser responsabilizado pela indenização, né, por eventual prejuízo causado a um terceiro, se ele agiu de forma dolosa ou culposa. Essa é a responsabilidade subjetiva, tá certo? Portanto, é isso que a gente vai aferir aqui. Se houve algum tipo de prejuízo, se a parte causou algum tipo de prejuízo, vai gerar o dever de indenizar, desde que esse agente tenha praticado, né, o ato aí que causou o prejuízo, ou através de um ato omissivo, né, de uma omissão, ou comissivo, uma ação, de forma dolosa ou culposa, tá ok? Vamos lá. Para a gente poder ter, portanto, a configuração da responsabilidade civil extracontratual subjetiva, a gente vai ter alguns requisitos que devem ser preenchidos. O primeiro deles é que esse ato deve ser uma ação ou uma omissão ilícita, tá certo? É um ato que vai, de alguma forma, violar o direito de alguém. Sem dúvida alguma, isso é importante a gente destacar, né? Quando vamos imaginar o seguinte exemplo: eu deliberadamente me aproprio lá de um pedaço, de um taco de beisebol e deliberadamente resolvo destruir o carro do meu inimigo, do meu suposto inimigo. Eu estou, sem dúvida alguma, praticando um ato ilícito. Eu estou causando uma lesão, né, ao patrimônio de um terceiro sem qualquer tipo de justificativa. Eu estou descumprindo um dever legal, sem dúvida alguma. E, evidentemente, pessoal, quando a gente fala em ação ou omissão ilícita, ela deve ser livre e consciente, ou seja, a pessoa deve ter plenamente deve ser plenamente capaz, né, de suas faculdades mentais, para que ela possa aferir a responsabilidade pelo ato que ela está praticando. Portanto, ela deve ser maior, deve ser capaz, né? Isso é importante a gente destacar. Esse ato, pessoal, que é praticado,
também deve ser doloso ou culposo. Intencional, dolo sempre vai estar ligado ao aspecto intencional, ou culposo, não intencional. Vamos analisar um por um. O dolo, portanto, é a vontade livre e deliberada de praticar um determinado ato, né? É a circunstância onde a pessoa intencionalmente ela causa, né, o dano a terceiro. No caso vamos pensar aqui um exemplo absurdo, né, mas para a gente poder apenas identificar essa questão do dolo aí na atuação do engenheiro civil. Vamos imaginar o absurdo exemplo, né, onde esse profissional, ele ao realizar um determinado projeto de um edifício, de uma casa, ele intencionalmente ele faz o cálculo estrutural dessa construção de forma errada, apenas para que essa construção venha a desabar, tá certo? Então ele intencionalmente buscou trazer um tipo de prejuízo a um terceiro, né? Quando isso se verifica, sem dúvida a gente vai estar diante de uma conduta dolosa. Como eu disse, né, um exemplo totalmente ilógico da gente pensar, mas que teoricamente seria possível. Agora, importante a gente destacar aqui, pessoal, a figura do dolo eventual, tá certo? Como que ela vai se configurar? Como que a gente vai poder identificar essa figura? O dolo eventual, pessoal, é quando o profissional ele tem, né, absoluta consciência do ato que ele está praticando, ele sabe dos riscos que esse ato ele pode produzir, né, do dano que esse ato pode trazer à coletividade, a terceiros, ou um determinado indivíduo, e mesmo assim ele pratica esse ato, não se importando muito com as consequências que ele pode trazer, tá certo? Vamos trazer dois exemplos. Primeiro, um exemplo do ponto de vista aí criminal, que é bem fácil da gente entender, né? Que é o caso do motorista que dirige alcoolizado, tá certo? Se presume que o indivíduo que é habilitado para dirigir, ele sabe das consequências danosas que o álcool ele pode causar no reflexo, na capacidade de locomoção, né, na sua capacidade cognitiva também, enfim. Isso vai causar uma diminuição absurda nos seus reflexos, na sua capacidade de analisar as circunstâncias que ele vai estar passando no trânsito, enfim, né? Então, a lei, as decisões judiciais, em alguns pontos, já começam a entender que o indivíduo, quando ele é habilitado a conduzir de veículo automotor e ele ingere bebida alcoólica e mesmo assim vai dirigir, e se ele porventura causa algum tipo de acidente, ele sabia dos riscos que ele poderia produzir. Ele assumiu inteiramente a possibilidade desse evento danoso se verificar. E mesmo assim, ele o praticou. É o que a gente chama assim, pessoal, informalmente, tá? Só entre nós aqui. O famoso que se foda, tá certo? Ele sabe dos riscos que ele está causando pela sua atitude, ele sabe dos prejuízos que ele pode trazer e não está nem aí se esses riscos, se esses prejuízos venham a se verificar ou não, tá certo? É o dolo eventual. Vamos imaginar um exemplo aí na área da construção civil. Um engenheiro que, fiscalizando lá a construção de uma obra, ele autoriza que, ao invés de se utilizar areia grossa para realização lá do cimento que é utilizado lá na obra, ele autoriza a utilização de areia do mar, tá certo? Sabendo que isso pode trazer prejuízos gigantescos para a estrutura da obra. E ele não se importa, ele sabe dos riscos que pode acontecer e ele pensa exatamente, né, que se foda, né? Não me importa se esse prédio vir a cair ou não. Sem dúvida alguma, é uma conduta que a gente pode, pelo menos teoricamente, identificar como dolo eventual, correto? Além do dolo, pessoal, a gente tem, sem dúvida alguma, que seria a possibilidade mais comum, né, dentro da responsabilidade civil do engenheiro, a questão da culpa, tá certo? É uma conduta, sem dúvida alguma, não intencional, tá ok? Mas que vai se verificar através de 3 requisitos importantíssimos aqui, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. Quando a gente fala na imprudência, a gente está falando de uma prática, de um ato perigoso, né? Uma prática de um ato onde o profissional
ele acaba não observando algumas regras de segurança, tá certo? É uma ação, ok? É uma ação, né, que ele pratica. Então, quando a gente verifica, no caso aí, a imprudência, a gente pode pensar no seguinte exemplo, né? O engenheiro que autoriza a realização de uma obra, de uma reforma em um determinado prédio, sem delimitar quais são as áreas que poderão ser alteradas ou não, né? Ele deixa, por exemplo, de delimitar quais são as áreas estruturais que não podem ser alteradas no prédio, ok? Então, sem dúvida alguma, ele vai estar agindo de forma imprudente. A negligência, pessoal, é quando esse profissional ele deixa de tomar uma determinada atitude, né, sobre uma certa conduta. Sem dúvida alguma, é quando ele deixa de realizar uma determinada tarefa. A negligência aqui no caso do engenheiro, a gente pode pensar de uma forma muito clara na sua atividade fiscalizatória, né? Quando ele deixa de fiscalizar a construção da obra por confiar, vamos imaginar assim, de forma integral, no pedreiro, no mestre de obra, nos profissionais aí da construção. Não, ele vai estar agindo de forma negligente. Ele tem o dever de fiscalizar, ele tem o dever de através dos seus conhecimentos técnicos, poder aferir se a construção está seguindo, né, o projeto da forma que ele imaginou, né? Se ele agiu dessa forma, ele vai estar agindo de forma negligente. E, por fim, a questão da imperícia, né, que é a falta de conhecimento técnico para a realização de uma determinada tarefa, tá certo? Vamos imaginar o caso do engenheiro que acaba realizando de forma incorreta os cálculos aí estruturais de uma determinada obra. Sem dúvida alguma, a gente vai estar diante de uma possibilidade aí de uma atitude imperita por parte desse profissional. Pessoal, da mesma forma que a gente tem o dolo eventual, a gente tem a culpa consciente, tá certo? E a culpa consciente, ela vai se verificar no seguinte sentido, tá? O indivíduo aqui, vamos pensar de uma forma abrangente, tá? O indivíduo, ele analisa a circunstância do caso concreto, tá certo? Analisa os riscos dessa circunstância, mas ele acaba praticando uma análise totalmente incorreta dessa circunstância, né? Ele entende que o risco, que o resultado danoso não vai se verificar e portanto ele dá andamento à conduta que ele acabou por praticar, tá certo? Então, se isso se verificar, a gente vai estar diante da culpa consciente, tá? O indivíduo que faz a análise incorreta da circunstância e entende que os riscos que supostamente poderiam decorrer dessa circunstância não se verificarão, não se concretizarão, tá certo? Um exemplo, vamos pensar no exemplo geral e no exemplo relacionado aí à área da construção civil. No exemplo geral, como a gente pode imaginar? O caso de um sequestrador que utiliza lá a vítima como escudo humano, tá certo? E esse sequestrador está sendo ali cercado por atiradores de elite. E um desses atiradores entende, né? Em determinado momento, ele pode desferir um tiro que vai ser letal apenas ao sequestrador, e isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de dano à vítima. E, infelizmente, ele acaba calculando mal aí o seu tiro, né? E o tiro acaba atingindo, além do próprio sequestrador, acaba por atingir também a vítima. Então, nesse caso, sem dúvida alguma, a gente vai estar diante de um ato praticado aí por culpa consciente, tá certo? E no ponto de vista aí prático do engenheiro civil, sem dúvida alguma, a gente pode pensar também no seguinte exemplo. Um indivíduo, né, um engenheiro que projeta uma determinada obra, uma torre, e essa torre fica próxima aí de uma área marítima, né, onde ela está sujeita a muitos ventos. E ele simplesmente analisa a circunstância, ele entende que esses ventos não vão prejudicar a estrutura da obra e, por uma análise errônea, né, do caso concreto, essa obra acaba trazendo prejuízos, defeitos, porque ele achou, né, na sua análise incorreta da realidade, que não haveria nenhum tipo de prejuízo e mesmo assim esse acabou se verificando. Tá ok? Então, esse aspecto é um aspecto muito importante dentro da responsabilidade civil, tá certo? Uma outra questão, pessoal, questão da efetiva ocorrência do dano, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de um desabamento,
né? Onde havia o prédio totalmente aqui consolidado, e aqui ele acaba caindo, né? Esse dano, pessoal, pode ser patrimonial ou moral. Aqui a gente está diante, né, de uma circunstância mais simples de a gente visualizar, o dano patrimonial. E esse dano patrimonial, ele pode se dividir em duas formas, tá ok? Tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes. Dano emergente é esse prejuízo que a gente está vendo aqui, ó, claro, né, onde se identifica a lesão ali direto ao patrimônio da vítima, né? O indivíduo tinha lá uma casa, essa casa desaba. O prejuízo está diretamente ali, né? O bem, né, que ele possuía deixa de existir. Agora, o lucro cessante também é tão importante quanto, porque ele vai estar relacionado àquilo que o indivíduo deixou de ganhar em razão do dano, em razão do prejuízo, né? Vamos imaginar que esse prédio aqui fosse um hotel, tá ok? Então, o dano emergente, sem dúvida alguma, é o prédio que deixou de existir, né? O prejuízo monumental aqui que o proprietário teve em razão do desabamento desse prédio, né? O dano emergente. Agora, o lucro cessante, sem dúvida alguma, é aquilo que esse cara deixou de ganhar, ou seja, as reservas, né? Os clientes que deixaram de se hospedar nesse hotel em razão aí do desabamento, tá certo? Então, isso sem dúvida alguma se configura aí como o lucro cessante. Agora, e o dano moral, pessoal? Como a gente vai verificar o dano moral? O dano moral é aquele dano ao sentimento da pessoa, tá certo? É o dano que vai ser causado aos seus valores, a sua forma de ver o mundo, a forma como as outras pessoas acabam vendo, né, esse indivíduo, tá certo? É os seus sentimentos, é um dano que ele é de impossível aferição, tá certo? E de impossível reparação. A verdade é essa, né? Quando uma pessoa que possui um imóvel, né, trabalhou uma vida inteira para construir uma casa, e essa casa, por um erro de projeto do engenheiro, ela vem a ruir, né, além do prejuízo patrimonial que é latente, e o prejuízo moral, né, a tristeza que essa pessoa sentiu, né, tudo aquilo que ela projetou nesse imóvel, todo o seu sacrifício, todos os seus sonhos, e de repente eles vêm aí abaixo, em razão de um ato ilícito praticado por um profissional, sem dúvida alguma a gente vai estar diante de um prejuízo de ordem moral. E esse prejuízo, infelizmente, ele não, como eu disse para vocês, né, ele não é possível de ser de fato reparado. Então, o que o Poder Judiciário ele faz? Ele converte a reparação efetiva desse dano moral em indenização, que é uma forma de tentar compensar a vítima pelos prejuízos que foram causados. E como vai ser aferida, como vai ser delimitada essa indenização? Conforme o caso em concreto, conforme o tamanho do prejuízo que o julgador, né, que o juiz, na análise de cada processo, ele vai entender, né, a forma que ele atingiu a vítima. Tá ok? Então, esse é o dano moral que pode se configurar aqui dentro da atuação do engenheiro civil. Tá certo? E, por fim, pessoal, a gente tem que verificar aí, né, a famosa relação de causalidade, ou seja, né, o ato, né, comissivo ou omissivo, né, a ação ou omissão praticada pelo profissional deve ter uma relação direta com o prejuízo causado. Então, o erro, né, no projeto estrutural do prédio causou o seu desabamento. Aqui a gente vai ter uma relação de causalidade. Agora, em algumas circunstâncias, essa relação ela não existe, né? Por exemplo, um furacão atinge lá uma determinada obra, em um local onde ele esse evento natural ele ocorre, né, com regularidade, e o prédio vem a ruir. Enfim, o profissional não tem responsabilidade, né? Ele não tem como prever esse tipo de circunstância. Ou uma guerra é declarada e uma bomba atinge lá o prédio e o prédio vem a cair. Não podemos pensar também em relação de causalidade, tá certo? Sem dúvida alguma, nesse caso, o profissional não tem, né, nenhum tipo de responsabilidade, que é os exemplos que a gente deu aqui do caso fortuito e da força maior. E também, pessoal, a gente não vai verificar essa circunstância quando o prejuízo se deu em razão de culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. Vamos imaginar um exemplo onde o prédio, né, a obra que o engenheiro projetou acaba por ruir, não por um erro estrutural, não por um erro na sua atividade fiscalizatória, mas sim por um defeito totalmente imprevisível nas ferragens, né, que foram adquiridas aí para
para a construção desse imóvel, ok? Então, nesse caso, a gente vai poder excluir absolutamente a responsabilidade do profissional de engenharia civil, ok? Porque esse defeito, né, esse prejuízo se deu em razão de responsabilidade exclusiva de terceiro. Pois bem, né, esse tipo de responsabilidade é o que para a gente é mais importante. Tá? Para o profissional liberal de engenharia civil, é essa que vai ser aferida, tá certo? Então, sempre a atitude dele vai ter que ser analisada sob o ponto de vista do dolo ou da culpa. Agora, para empresas, né, para grandes escritórios de engenharia, para grandes construtoras, a gente tem a responsabilidade objetiva, tá certo? Que é aquela atribuída, aferida, independentemente da aferição de culpa, tá certo? É uma forma mais restrita, né, de atribuição de responsabilidade, tá certo? Ela acaba sendo muito mais benéfica à vítima e muito mais complexa àquele que tem a quem está sendo atribuída aí responsabilidade pela indenização. Por quê? A culpa não é aferida aqui. A única coisa que vai se buscar aferir é a efetiva ocorrência do prejuízo, né, e relação de causalidade entre um determinado ato praticado aí pelo suposto responsável, né, pelo prejuízo, né, e o dano. Só isso, tá, ok? Isso normalmente são circunstâncias que normalmente a gente vai verificar quando a gente tem uma relação de desequilíbrio econômico muito forte entre as partes envolvidas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que adquire um apartamento e uma grande construtora, né? Então, com certeza a construtora ela vai ter uma força econômica muito maior. Em razão disso, ela vai ter esse tratamento um pouco menos benéfico, vamos colocar assim, tá, ok? Então, nessas circunstâncias, a gente não vai ter a aferição de culpa, tá, ok? E o que define isso? Bem, essa responsabilidade objetiva, ela é muito efetiva dentro das relações que são tuteladas pelo Código de Defesa do Consumidor, ok? Porque se busca garantir aí a tutela dos interesses desse consumidor, desse indivíduo que sem dúvida alguma é mais frágil dentro dessa relação, tá certo? E o próprio Código Civil também, ele acaba trazendo, né, como a gente está vendo aqui no 931, essa responsabilização, tá certo? Então, se presume o seguinte, né, que esse empresário, em razão da sua grande força econômica, ele deve assumir os riscos do exercício dessa atividade, tá? Se essa atividade causar algum tipo de prejuízo à população, a terceiro, ele deve assumir, então, esses riscos. Então, como a gente vai verificar isso aqui? Se, por exemplo, né, um indivíduo, uma determinada pessoa, compra um apartamento lá que foi construído por uma grande construtora, e esse apartamento vem apresentar um trinco, né? Ele não tem, né, o indivíduo que está sofrendo o prejuízo, ele não tem que comprovar, né, um erro na estrutura, no cálculo da estrutura da empresa, ou melhor, do apartamento, ou algum erro na fabricação. Não, na construção, melhor dizendo, né? Não. Ele só tem que comprovar o prejuízo e demonstrar que esse apartamento foi construído por essa determinada construtora. Só isso, tá certo? Se a construtora, né, através dos seus representantes legais, aí, dos seus funcionários, agiu de forma dolosa ou culposa, não é problema do consumidor. Tá certo? Não é problema do consumidor. Aqui a sua indenização vai ser assegurada independentemente da aferição de culpa. Tá certo? Agora, como que isso vai ficar relacionado, né? Como a gente vai relacionar essa questão da construtora, né, da grande empresa, ao profissional de engenharia civil, profissional liberal? Primeiro, só para a gente destacar, a responsabilidade civil do engenheiro, vai ser sempre subjetiva. Inclusive, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele garante, né, essa circunstância, tá, ok? Que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, né? Como está aqui no parágrafo 4º desse artigo, tá certo? Então, o engenheiro civil sempre essa responsabilidade vai ser aferida através da análise de dolo ou de culpa, tá certo? E essa responsabilidade ela vai ter alguns aspectos específicos, né? Primeiro, né, ele vai ter algumas responsabilidades especiais, vamos determinar dessa forma. O engenheiro ele vai ser responsável pelos materiais, né,
aquela escolha dos materiais que serão aplicados aqui na obra. Então, é importante que ele indique, né, os materiais que ele entenda que são melhores, tá certo? Que ele faça isso por escrito para ele poder se resguardar de eventuais prejuízos, tá certo? E se o dono da obra ou o construtor apresentar algum tipo de material diverso, ele deve simplesmente rejeitar, tá certo? Lógico que ele vai indicar o material, ele não necessariamente vai ter que indicar o material que seja mais caro, né? Não é isso. Mas aquele material que ele entenda que possua uma boa qualidade. Então, material que seja apresentado diverso daquele que ele indicou, não deve ser aceito de forma alguma, tá certo? Ele vai ser responsável também pela solidez da obra. Importante a gente destacar isso. O Código Civil estabelece, né, especificamente no caso dos contratos aí de empreitada, um prazo de garantia de 5 anos, tá certo? Mas a gente deve destacar o seguinte: qualquer tipo de prejuízo, né, de dano que aconteça na obra, tá certo? Que aconteça na construção, que aconteça depois já na edificação, né? Que venha a aparecer e que seja comprovado que se deu por erro do engenheiro, ele vai ser responsabilizado independentemente do prazo que transcorreu, tá certo? Lógico, a partir do momento que esse prejuízo, né, que esse dano, ele se verifica, o dono da obra, né, ele vai ter um prazo para alegar, tá certo? Ele vai ter um prazo de 180 dias para alegar. Agora, não há uma delimitação aí temporal para que esses prejuízos eles venham, né? Esse dano, essas questões elas venham aí a se manifestar. Assim que elas se manifestarem, o engenheiro também será responsabilizado, tá certo? É importante a gente destacar isso, tá ok? E também, pessoal, o engenheiro vai ser responsabilizado juntamente com o dono da obra por eventuais prejuízos causados a terceiros em razão aí da construção, tá certo? Vamos imaginar, né, a parte de fundação lá, ele acaba trazendo algum tipo de prejuízo para o vizinho, né? Vibrações, né? Queda de materiais, enfim. Isso aí pode ensejar algum tipo de responsabilização para esse profissional, tá? Só para a gente fazer um paralelo, meus amigos, a gente já adiantou isso bastante, mas só para a gente fazer um paralelo. Como que vai ficar a questão da responsabilidade da construtora em relação à responsabilidade do engenheiro civil? Como a gente viu, a construtora vai responder objetivamente por eventuais prejuízos causados. Já o engenheiro civil, não. A responsabilidade dele é subjetiva, tá certo? A construtora, importante a gente destacar, ela vai ser, no primeiro momento, responsável pelos atos praticados pelo engenheiro, tá certo? Então, ela vai ser responsabilizada. Lógico que o dono da obra, aquele que tem o prejuízo lá evidenciado, ele pode escolher contra quem ele vai entrar com a ação. Contra a construtora, contra o engenheiro civil ou contra os dois. Que é o que normalmente acontece, né? Vai se ingressar contra todo mundo, tá certo? Agora, ele pode, como eu disse para vocês, a construtora ela pode ser condenada a pagar sozinha, tá certo? Pelos prejuízos causados aí ao dono da obra, sem dúvida alguma. Agora, independente, inclusive, da aferição de culpa, tá? A responsabilidade dela é objetiva. Né? Constatou apenas o prejuízo, ela vai ser responsabilizada. Agora, nada impede, tá certo, que ela busque, através de uma ação que a gente chama de regressiva, né, reaver esses prejuízos causados aí, esses prejuízos obtidos, né, se ficar comprovado que a falha se deu por uma conduta do engenheiro, tá certo? Se isso ficar comprovado, o engenheiro ele pode ser acionado posteriormente pela construtora para que ele venha reparar os prejuízos causados, tá certo? Galera, isso era o que a gente tinha para falar de uma forma muito resumida a respeito desse tema. Agradeço de coração a participação de vocês. Curtam o nosso canal no YouTube. Curtam também a nossa página, nossa fanpage no Facebook. Interajam conosco. Estou à disposição para eventuais dúvidas, questionamentos. Grande abraço a todos e até a próxima.